Existe algo no fundo do oceano, algo antigo, algo que foi mencionado nos textos mais sagrados da humanidade, algo que homens de fé descreveram com medo, algo que guerreiros, reis e profetas não ousavam enfrentar. Não estou falando de uma lenda qualquer, não estou falando de um mito inventado por pescadores. Estou falando de algo que está escrito na Bíblia. Uma criatura tão grande que o próprio mar se curva diante dela. Uma criatura tão poderosa que Deus a usou como exemplo do que o homem jamais poderia controlar. O nome dela é Leviatã. E o que eu vou te contar agora, talvez você não devesse ouvir. Porque existem coisas que foram escritas para serem temidas. Existem descrições que não foram feitas para confortar. Foram feitas para avisar. Então, antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa. Mais de 80% do oceano nunca foi explorado. Ninguém sabe o que existe lá embaixo. Ninguém. Para entender o que é o Leviatã, você precisa esquecer tudo o que já viu em filmes. Esqueça os monstros de borracha. Esqueça os efeitos especiais. O Leviatã não é ficção. Ele é escritura. Nos textos mais antigos da tradição judaico-cristã, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha de proporções inimagináveis. Não é um peixe grande, não é uma baleia, não é nada que a biologia moderna tenha catalogado. É algo anterior. Algo que existia antes das nações, antes dos impérios, antes de qualquer civilização erguer sua primeira pedra. O Leviatã é descrito como o caos primordial, a encarnação viva da desordem, uma força bruta da natureza que existia quando o mundo ainda era escuridão e água. Agora preste atenção nas descrições, porque elas não parecem simbólicas, elas parecem relatos. O Leviatã possuía escamas tão densas, tão perfeitamente encaixadas, que nenhuma lança, nenhuma espada, nenhuma arma conhecida pelo homem podia penetrá-las. Cada escama era selada contra a outra, nem o ar passava entre elas. Seus olhos brilhavam, como os primeiros raios da aurora, como se houvesse fogo por trás deles. Uma luz própria, uma luz que não vinha de fora, mas de dentro. E da sua boca saía fogo. Não como uma metáfora, não como uma figura de linguagem poética. O texto diz que labaredas saltavam da sua boca, que faíscas escapavam entre seus dentes, que fumaça saía de suas narinas como de uma caldeira fervente. Quando ele se movia no oceano, o mar se tornava branco, como um caldeirão, como se as próprias profundezas estivessem em combustão. E atrás dele ficava um rastro luminoso na superfície, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Isso não é um conto de fadas. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 41, versículo por versículo. E a parte mais perturbadora é o que Deus diz sobre ele. Deus não diz, eu vou destruí-lo. Deus não diz, ele é fraco. Deus diz, nada na terra se compara a ele. Ele foi feito para não ter medo. O Leviatã não aparece uma vez na Bíblia. Ele aparece várias vezes. E cada vez que aparece, o tom muda, a linguagem muda, como se os próprios escritores hesitassem ao descrevê-lo. A primeira grande menção está no livro de Jó. Jó era um homem que havia perdido tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. E em meio ao seu sofrimento, ele questionou Deus, pediu respostas, exigiu justiça. E Deus respondeu, mas não com conforto. Deus respondeu com o Leviatã. Ele disse a Jó, você pode pescar o Leviatã com um anzol? Pode prender sua língua com uma corda? Pode colocar um gancho no seu nariz? Ele vai implorar por misericórdia? Vai falar com você com palavras suaves? Você pode brincar com ele como se fosse um pássaro? Pode amarrá-lo para suas filhas brincarem? A resposta, claro, era não.
Ninguém podia. E então Deus continua, versículo após versículo, descrevendo cada detalhe da criatura, suas escamas, seu fogo, sua força, sua invulnerabilidade. E no final, Deus diz algo que congela o sangue. Ele olha para tudo o que é alto. Ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. Rei. Deus chamou o Leviatã de rei. Não de monstro, não de aberração, de rei. No livro dos Salmos, o Leviatã aparece novamente, mas desta vez o contexto é diferente. O Salmo 74, versículo 14 diz: Tu esmagaste as cabeças do Leviatã. Cabeças, no plural. O texto não fala de uma cabeça, fala de várias, como se a criatura fosse ainda mais grotesca do que imaginávamos, como se cada descrição revelasse uma camada nova de horror. E no Salmo 104, o tom muda novamente. Aqui, o Leviatã é mencionado quase de forma casual, como se fosse parte da criação. O salmista diz que Deus fez o mar e nele colocou o Leviatã, para nele brincar. Para brincar. Uma criatura que cospe fogo, que tem escamas impenetráveis, que nenhum homem pode enfrentar, e Deus a fez para brincar no oceano. Isso te diz algo sobre o tamanho do oceano e sobre o que pode estar brincando lá dentro. E então, chegamos a Isaías. Isaías capítulo 27, versículo 1. Este é talvez o versículo mais aterrorizante de todos, porque ele não fala do passado, ele fala do futuro. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia. Isso significa que quando Isaías escreveu essas palavras, o Leviatã ainda não havia sido destruído. Ele ainda estava lá, no mar, esperando pelo dia em que seria finalmente enfrentado. Ao longo dos séculos, teólogos, estudiosos e místicos tentaram explicar o Leviatã, e nenhum deles chegou a uma resposta confortável. Alguns disseram que o Leviatã era literal, uma criatura real, um animal colossal que habitava os oceanos do mundo antigo. Talvez um dinossauro marinho sobrevivente, talvez algo que a ciência ainda não catalogou, algo que existiu e que talvez ainda exista. Outros disseram que era simbólico, uma representação do caos, da desordem, das forças que existiam antes da criação. O Leviatã seria o oposto da ordem divina, a encarnação do que Deus precisou subjugar para que o mundo existisse. Na tradição judaica, existe uma crença antiga. Uma crença que diz que Deus criou dois Leviatãs no início dos tempos, um macho e uma fêmea. Mas Deus percebeu que se os dois se reproduzissem, suas crias destruiriam o mundo. Então Deus matou a fêmea e guardou sua carne para o banquete dos justos no fim dos tempos. Mas o macho foi deixado vivo, sozinho, no fundo do oceano, esperando. Na Idade Média, o Leviatã ganhou outra face. Demonólogos o classificaram como um dos 7 príncipes do inferno, o demônio da inveja, uma entidade que governava legiões de espíritos impuros. Não mais apenas um monstro, mas uma inteligência, uma vontade, uma consciência antiga e maligna. E há quem diga que todas essas interpretações estão corretas ao mesmo tempo. Que o Leviatã é uma criatura e um símbolo, e uma entidade e uma profecia. Que ele é tudo isso porque ele é algo que a mente humana não consegue conter em uma única definição. Algo grande demais para uma palavra, grande demais para um conceito. Agora eu preciso que você pense em algo. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, e nós exploramos menos de 20% dele. Menos de 20%.
Isso significa que existe uma área maior do que todos os continentes juntos, que nenhum ser humano jamais viu, que nenhuma câmera jamais filmou, que nenhum sonar jamais mapeou completamente. Nós temos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do fundo do nosso próprio oceano. E o que já encontramos lá embaixo deveria nos preocupar. Em 2004, cientistas descobriram que lulas colossais podem atingir mais de 14 metros de comprimento. Criaturas que vivem em profundidades onde a luz do sol nunca chega, onde a pressão esmagaria um ser humano em milésimos de segundo. Em fossas abissais, já foram encontrados organismos que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia. Criaturas que sobrevivem sem oxigênio, que se alimentam de minerais, que existem em temperaturas que deveriam ser incompatíveis com a vida. Marinheiros, ao longo de séculos, relataram coisas no oceano. Coisas que não tinham nome. Sombras sob os navios que eram grandes demais para serem baleias. Movimentos na água que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Os nórdicos chamavam de kraken. Os japoneses chamavam de umebozo. Os gregos chamavam de seto. Cada civilização que navegou encontrou algo. E cada civilização teve medo. E se todas essas lendas estivessem descrevendo a mesma coisa? E se o Leviatã não for apenas uma metáfora? E se for um avistamento? Existe um padrão nos textos proféticos. Um padrão que a maioria das pessoas ignora. Sempre que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, o mar aparece. Em Apocalipse, capítulo 13, uma besta emerge do mar. Uma criatura com múltiplas cabeças, com poder sobre as nações, com autoridade que não vem de nenhum governo humano. Os estudiosos debatem se essa besta é o Leviatã, ou algo inspirado nele, ou algo pior. Em Isaías, como já vimos, o Leviatã será destruído naquele dia, o dia do juízo, o dia em que Deus acertará contas com tudo o que se opôs à sua ordem. Isso implica algo perturbador, que o Leviatã ainda estará lá, no fim, vivo. Algumas tradições rabínicas dizem que o Leviatã será a última criatura a ser enfrentada, que ele representa o caos final, a última resistência contra a ordem divina, o último monstro, e que sua destruição marcará o fim de tudo o que conhecemos. Outras interpretações vão além. Dizem que o Leviatã não é apenas uma criatura do fim dos tempos, ele é um selo, uma trava, algo que mantém forças ainda piores presas, e que quando ele for destruído, o que ele estava contendo será liberado. Ninguém sabe ao certo o que isso significa, mas todos concordam em uma coisa. O Leviatã está ligado ao fim, e o fim está ligado ao mar. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, detectou algo. Um som. Um som subaquático de frequência ultra baixa, tão potente que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Eles o chamaram de bloop. O perfil do som era consistente com o de um animal, mas nenhum animal conhecido na Terra poderia produzir um som daquela magnitude. Para gerar aquela frequência, aquela potência, a criatura teria que ser várias vezes maior que a maior baleia azul já registrada. A explicação oficial, anos depois, foi que o som provavelmente veio de um iceberg se fraturando. Provavelmente. Mas o bloop não foi o único. Em 1991, foi detectado o upsweep, um som contínuo e rítmico vindo do Pacífico Sul, ainda não explicado. Em 1999, o slowdown, um som que durou 7 minutos, diminuindo gradualmente, como se algo imenso estivesse desacelerando nas profundezas. Marinheiros modernos, equipados com tecnologia de sonar, relataram contatos inexplicáveis, objetos maciços se movendo em profundidades onde nenhum submarino opera, formas que aparecem no sonar e desaparecem. Em 2013, pescadores ao largo da costa da África do Sul
filmaram algo se movendo sob a superfície, algo que criava uma perturbação na água, incompatível com qualquer espécie catalogada. O vídeo circulou por semanas, nunca foi explicado de forma definitiva. Eu não estou dizendo que essas coisas são o Leviatã. Eu não estou dizendo que são provas. Eu estou dizendo que nós não sabemos o que são, e que o oceano é grande o suficiente, profundo o suficiente, escuro o suficiente, para esconder qualquer coisa. Agora, eu quero que você imagine algo. Apenas imagine. Se o Leviatã fosse real. Se ele estivesse lá embaixo, agora, neste exato momento. Onde ele estaria? A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, quase 11 quilômetros abaixo da superfície. Um lugar onde a pressão é mais de 1000 vezes maior que na superfície, onde a temperatura oscila perto do congelamento, onde a escuridão é absoluta. Nós enviamos sondas até lá, poucas e por pouco tempo, mas nunca mapeamos tudo, nunca vimos tudo. Existem fendas naquela fossa que se estendem por quilômetros, cavernas subaquáticas que nunca foram iluminadas por nenhuma luz artificial. Espaços onde algo do tamanho de um arranha-céus poderia existir sem ser detectado. Se o Leviatã estivesse lá, quão grande ele seria? Os textos falam de uma criatura que faz o mar ferver, que deixa um rastro luminoso, que tem escamas como escudos. Se tomarmos essas descrições ao pé da letra, estaríamos falando de algo com centenas de metros de comprimento, talvez mais. Algo que faria uma baleia azul parecer um peixinho de aquário. E se ele emergisse? Imagine o oceano se abrindo, uma massa de água sendo deslocada como se uma montanha estivesse subindo do fundo. Ondas de dezenas de metros se formando em todas as direções. O som, um rugido grave que viajaria por centenas de quilômetros sob a água, detectado por cada hidrófono do planeta. Navios seriam virados como brinquedos, plataformas de petróleo seriam arrancadas de suas fundações. Cidades costeiras veriam o mar recuar e depois voltar. E então ele apareceria na superfície. E o mundo inteiro veria. Algo que não deveria existir. Algo que os textos mais antigos da humanidade descreveram com medo. Algo que Deus chamou de rei. E nós perceberíamos, tarde demais, que nunca estivemos no topo da cadeia. Eu não sei se o Leviatã é real. Ninguém sabe. Mas eu sei de algumas coisas. Sei que os textos mais antigos da humanidade o descrevem com um nível de detalhe incomum para uma simples metáfora. Sei que cada civilização marítima da história relatou algo monstruoso nos oceanos. Sei que mais de 80% do fundo do mar é um mistério completo. Sei que sons inexplicáveis continuam sendo detectados nas profundezas. E sei que a Bíblia diz que o Leviatã será destruído naquele dia. O que significa que, até aquele dia, ele não foi destruído. Talvez o Leviatã não tenha desaparecido. Talvez ele não tenha morrido. Talvez ele apenas tenha descido mais fundo, para um lugar onde nossos sonares não alcançam, onde nossas sondas não chegam, onde nossas luzes não iluminam, no ponto mais profundo do planeta, onde a pressão esmagaria qualquer coisa que conhecemos, mas não qualquer coisa que exista. Algo está lá embaixo, algo antigo, algo imenso, algo paciente. E o oceano é escuro o suficiente para guardá-lo. Se esse vídeo te causou algum desconforto, é porque deveria. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me diz nos comentários. Você acredita que existe algo nas profundezas que nós ainda não encontramos? Nos vemos no próximo vídeo. Se é que estamos sozinhos até lá.